Agora nós vamos continuar nossa aula com a primeira fase do modernismo, né? E aí, para apresentar a primeira fase do modernismo, ninguém melhor do que eu trazer para vocês o Mário de Andrade. Vamos conhecê-lo? Eu sou 300, Mário de Andrade. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ó espelhos, ó Pirineus, ó caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas de seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é o que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Bonita a poesia, né, pessoal? Mário de Andrade era um cara extraordinário. Jornalista, cronista, professor universitário, estava ali conhecido do povo, né, conhecido dos estudantes e tal, e ele se preocupava muito com a arte no Brasil. Nascido em 1893, faleceu em 1945, quando estava iniciando a terceira fase do modernismo. Mário de Andrade se mostra aqui nesse poema múltiplo para os leitores, né? Ele tenta se mostrar, se abrir para quem ele é, mas ele se depara com muitos Mários, né? Com muitos sentimentos aflorados. E ele afirma, né? Um dia, afinal, eu toparei comigo, porque a gente vive essa incessante busca de si mesmo, não é assim? Com Mário de Andrade, eu quero apresentar para vocês a primeira fase do modernismo, que começa na Semana de Arte Moderna, com 1922, até 1930. Ela é conhecida como uma fase heróica, porque buscava libertar o Brasil, né? A intenção deles é essa. Eles achavam que o Brasil estava preso àquelas regras do parnasianismo e eles queriam lutar a favor da libertação artística do Brasil. Por isso, esse sentimento de combatividade que está tão presente em algumas poesias, né? A gente percebe aí uns textos sem métrica, sem rima, com versos livres que valorizam o cotidiano, né? E que valorizam o cotidiano do Brasil, apresentando a vida rural e urbana do Brasil através de uma linguagem aqui coloquial, certo? São Paulo vai estar muito presente nas poesias modernistas dessa fase, principalmente nas poesias do Mário de Andrade, que traz a cidade de São Paulo como centro econômico e cultural do país naquela época, né? Então a gente vai ver isso muito presente. Agora eu convido vocês a ouvir Ode ao Burguês, uma poesia fantástica do Mário de Andrade. Com a escuta desse poema, eu quero também que vocês digam qual é o sentimento que vocês têm ao ouvir Mário de Andrade com Ode ao Burguês, tá bom? Ode, pessoal, é uma poesia de força, né? De exaltação. Então, ele tem um sentimento muito forte com relação a algumas coisas que estavam acontecendo em São Paulo e no Brasil de 1920, né? E aí eu quero que vocês me digam como feedback qual é o sentimento que vocês têm sobre essa poesia, tá bom? Vamos à escuta? Ode ao Burguês, Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco.
Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampeões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos. Para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os príncipes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que os algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol? Choverá? Arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conte 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados. Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as memes convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2-2, primeira posição. Marcha! Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de geolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. E aí, gostaram? Ódio ao burguês é sensacional e eu quero ouvir os comentários de vocês. Qual foi o verso que vocês mais gostaram e por quê, tá bom? Lá no grupo. A poesia de Mário de Andrade é uma poesia ímpar, né? E ela marca muito bem o que é a primeira fase do modernismo. A gente pode pensar a primeira fase toda conforme o estudo da poesia de Mário de Andrade, tá bom? O Mário de Andrade foi o mentor intelectual do projeto modernista, ele estava ali por trás, né? Projetando tudo que eles queriam, todas aquelas características que eu citei como a primeira fase estão dentro da poesia de Mário de Andrade. A gente vai ver muito aí a valorização de São Paulo, os aspectos da vida rural. Tem um poema que chama Descobrimento. Vejam aí, quem não conhece, é um poema bem conhecido, mas quem não conhece, pesquisem e vocês vão ver como ele é profundo, né? Como fala desses aspectos aí da vida rural e da vida urbana, certo? A poesia é isso, né? Mas nós também temos o Mário de Andrade que escreve contos, prosa, né? Que escreve romances. A gente tem alguns romances aí muito interessantes. Amar, verbo intransitivo, por exemplo. Eu tenho ele em PDF, caso vocês queiram ler. Não vou pedir como um leiturário, mas eu quero que vocês tenham a oportunidade de ler, certo? Quem quiser aí. E a gente tem Macunaíma, tem até um trechinho no livro de vocês, que é um clássico da nossa literatura, né? Ele quebrou todos os paradigmas com Macunaíma, trouxe aí uma mistura, uma colagem de mitos, ditados, crendices e lendas do nosso folclore brasileiro. E por isso não é considerado um romance, é considerado uma rapsódia. Né? Quem tiver interesse em ler, eu também tenho em PDF. Porém, existe um filme, né? E aí pode ajudar vocês. Está sem nada para fazer na quarentena, já estudou tudo que tinha que estudar, vai assistir Macunaíma que vocês vão se divertir. É um filme um pouquinho antigo, mas é bem divertido, eu garanto a vocês. E surpreendente, viu?
Vocês vão gostar. Para finalizar com Mário de Andrade, com a primeira fase do modernismo, eu queria trazer para vocês essa poesia que eu acho lindíssima, né? Vamos ler. O bonde abre a viagem. No banco, ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem. No banco sentou. Companheiro, vou. O bonde está cheio. De novo, porém, não sou mais ninguém. Notem como Mário de Andrade fala aqui da solidão, né, dentro da cidade grande, que mesmo com o bonde cheio, ele está se sentindo sozinho, né? Não é mais ninguém para ele, ok? Nós vamos ver ainda alguns aspectos da primeira fase com outros autores. Vou trazer para vocês na próxima aula Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, que são simplesmente fantásticos, ok? Até a próxima, pessoal, e nos encontramos no grupo. Beijos!